Senhoras e senhores, bom dia. Sejam bem-vindos ao auditório do Fórum Cível Advogado Sobral Pinto. Damos início neste momento à sessão solene de entrega do diploma e da medalha de honra ao mérito à Sua Excelência, o senhor ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal. Esta solenidade possui recursos inclusivos de acessibilidade, está sendo transmitida ao vivo pelo YouTube, pelo canal TJ Roraima. Neste momento, eu convido para compor a mesa de autoridades o presidente do Tribunal de Justiça de Roraima, desembargador Leonardo Cupelo, acompanhado do vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, e do governador do estado de Roraima, Antônio Denário. Convido o presidente da Assembleia Legislativa de Roraima, deputado Francisco Sampaio. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Mozarildo Cavalcante. O vice-presidente do Tribunal de Justiça de Roraima, desembargador Almiro Padilha. A ouvidora-geral de Justiça do Tribunal, desembargadora Elaine Bianchi. A diretora da Escola Judicial de Roraima, desembargadora Tânia Vasconcelos. O desembargador do Tribunal de Justiça, Ricardo Oliveira. Desembargador do Tribunal de Justiça, Jesus Nascimento. Juiz convocado do Tribunal de Justiça, doutor Luiz Fernando Malé. Procuradora de Justiça do Ministério Público de Roraima, doutora Rejane Gomes de Azevedo Moura, neste ato, representando o Procurador-Geral de Justiça, doutor Fábio Estica. Defensor Público-Geral, doutor Oleno Matos. Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Roraima, conselheiro Brito Bezerra. A vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, doutora Natália Leitão. O vice-prefeito de Boa Vista, capital de Roraima, doutor Marcelo Zeituni. E o magistrado, juiz de direito, doutor Felipe Barbier, Associação dos Magistrados de Roraima, representando todos os demais magistrados aqui presentes. Convido as autoridades para tomarem assento à mesa. Aproveito a oportunidade e farei uma breve descrição do ambiente em que estamos. O auditório do Fórum Sobral Pinto tem capacidade para 170 lugares, dividido em 2 fileiras de cadeiras e um corredor ao meio, poltronas na cor preta voltadas para o palco. Eu sou Siloane Neves, mestre de cerimônias, mulher morena, olhos castanhos e tenho cabelos pretos. Uso camisa de poá, cor vinho e terno preto. No nosso auditório estão demais autoridades, convidados, e neste palco, uma mesa composta pelas autoridades já nominadas, mesa com decoração regional e toalha azul royal. O Tribunal de Justiça de Roraima celebra hoje a sessão solene de entrega do diploma e da medalha de honra ao mérito à Sua Excelência, o senhor ministro Edson Fachin, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. Registro neste momento a presença dos demais magistrados e magistradas, autoridades civis e militares que prestigiam esta solenidade. E convidamos a todos, aqueles que puderem, ficar de pé para ouvirmos a execução dos hinos Nacional Brasileiro e o hino do Estado de Roraima.
grande as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. E o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, eis que eu sei ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada e idolatrada, salve, salve, Brasil no sonho denso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pálido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada e idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o Nacarucas tentas estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas antes a justiça acaba forte, verás que o filho teu não foge à luta, detém e quem te adora a própria morte. Vilas do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Todos nós exaltamos Roraima, que é uma terra de gente viril, rebelece das mãos de Jesus, para o povo feliz varonil. Amazônia do norte da pátria, mais bandeira para nosso Brasil. Caminhamos sorrindo altaneiros, almejando sermos brasileiros. Nós queremos te ver poderoso, em do berço de Cambacaraima. Teu destino será glorioso, nós te amamos, querido Roraima. Tua flora, o minério e a fauna são riquezas de grande valor. Tuas águas são limpas, são puras, tuas forças traduzem vigor. Que belezas possui nossa terra, sinfonia que inspira o amor. O sucesso é a meta, o farol, no lavrado banhado de sol. Nós queremos te ver poderoso, em um berço de Cambacaraima. Teu destino será glorioso, nós te amamos, querido Roraima. Podeis assentar. Podeis assentar.
Damos as boas-vindas à Sua Excelência, ao ministro Edson. Damos as boas-vindas à Sua Excelência, ao ministro Edson Fachin. Teremos uma apresentação cultural. Convidamos o grupo de música Música Sem Fronteiras, que faz um trabalho lindo ao reunir jovens e crianças de diferentes povos indígenas para expressar seu talento musical sem perder suas raízes. Através da música e da contação de histórias, eles não apenas preservam a cultura ancestral, como também compartilham com o mundo. Com vocês, grupo Música Sem Fronteira. Agradecemos ao grupo, às crianças, aos músicos, à coralista do Música Sem Fronteiras. Com vossa permissão, o governador pediu a gentileza em precisar se ausentar por 10 minutos. Consideramos, então, essa sua saída, governador, aguardando o seu retorno para o atendimento de uma agenda, e daremos continuidade a este evento. E, neste momento,
Faremos então a solenidade de entrega da Medalha de Mérito Judiciário ao vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, excelentíssimo ministro Edson Fachin, e do diploma, que é uma honraria concedida a pessoas e instituições que se destacam por relevantes serviços prestados para a melhoria do funcionamento da justiça, do fortalecimento da cidadania e dos direitos e a defesa dos direitos fundamentais. A Medalha de Mérito Judiciário do Estado de Roraima tem a finalidade de distinguir personalidades, nacionais ou estrangeiras, por seus méritos e relevantes serviços prestados ao Poder Judiciário do Estado ou do país. E a medalha será registrada em livro com o nome do agraciado e a data do respectivo agraciamento. E, neste momento, nós apresentamos, então, o nosso agraciado de hoje, senhor Luiz Edson Fachin, ministro do Supremo Tribunal Federal, foi professor titular de Direito Civil da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, advogado com atuação especial em consultoria de direito privado e arbitragem, e também foi professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mestre e doutor em Direitos das Relações Sociais pela PUC São Paulo, pós-doutorado pelo Ministério das Relações Exteriores do Canadá, foi professor convidado da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da PUC do Rio Grande do Sul, da UNESA e da Universidade Pablo de Olavide de Sevilla, Espanha. Foi procurador do Estado do Paraná e membro do IBD Civil e do IBD FAM. É membro da Academia Brasileira de Letras Jurídicas, da Academia Paranaense de Letras Jurídicas, do Instituto dos Advogados Brasileiros, do Instituto dos Advogados do Paraná. Atuou como membro da Comissão do Ministério da Justiça sobre a reforma do Poder Judiciário, como colaborador no Senado Federal na elaboração do novo Código Civil Brasileiro em 2012 e cumpriu o período anual sabático como pesquisador do Instituto Max Planck de Hamburgo e como professor visitante da Dixon Poon Law School do King's College em Londres. Foi membro do Instituto de Altos Estudos da UFMG e da Associação Andrés Bello de Juristas Franco-Latino-Americanos, além de ser autor de diversas obras e artigos. Convidamos neste momento para receber o diploma e a medalha do Mérito Judiciário, o excelentíssimo senhor, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, e para condecorar, convido o presidente do Tribunal de Justiça de Roraima, desembargador Leonardo Cupelo. Por gentileza, aqui em frente à mesa. Apresentamos neste momento a comenda, medalha e diploma do Mérito Judiciário. Os oficiais farão neste momento a entrega da medalha ao presidente desembargador Leonardo Cupelo e passará ao ministro Edson Fachin.
recebe também o diploma do Mérito Judiciário. Registramos a foto oficial. Felicitamos Sua Excelência, o senhor ministro Edson Fachin. Ouviremos agora as autoridades à mesa, e neste momento eu convido a vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Roraima, doutora Natália Leitão. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça, Leonardo Copelo, cumprimento ainda, mesmo na ausência, o nosso governador, Antônio Denário, o nosso desembargador, Luiz Fernando Malé, cumprimento ainda o desembargador, doutor Almiro Padilha, e, em seu nome, doutor Almiro, eu cumprimento todos os desembargadores e juízes que aqui se encontram. Cumprimento todos os serventuários do TJ que aqui se encontram também, senhoras e senhores. Excelentíssimo senhor ministro Edson Fachin, e vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. Em nome da Ordem dos Advogados do Estado de Roraima, cumprimento a Vossa Excelência e manifesto a nossa honra e satisfação em recebê-lo em nosso Estado. A sua presença, neste momento singular, reveste-se de um significado transcendente para a sociedade roraimense. Sua vinda a Roraima, Majestade, engajando-se a atividade em ações voltadas à cidadania e promovendo um diálogo profícuo e aberto com a comunidade, demonstra um compromisso louvável e exemplar com a aproximação entre o judiciário e a sociedade, fortalecendo assim os laços de confiança e transparência. E celebrar os avanços do judiciário roraimense em sua presença é um motivo de muito orgulho e de júbilo. Reconhecemos esforços contínuos e diligentes desta Corte para aprimorar a prestação jurisdicional, otimizar a eficiência do sistema e fortalecer o acesso à justiça em nossa região, garantindo a efetividade dos direitos dos cidadãos. Acompanhamos com dedicação e respeito o seu louvável e incansável trabalho em defesa da Constituição Federal e dos direitos fundamentais, pilares basilares para a construção de uma sociedade mais justa, equânime e democrática. Neste momento, é imprescindível destacar, Vossa Excelência, a relevância das nossas prerrogativas da advocacia, que são instrumentos essenciais para o exercício pleno e independente da nossa profissão. A defesa intransigente dessas prerrogativas, que garantem o livre exercício profissional, o acesso à justiça, isso é um pilar fundamental para a concretização do Estado democrático de direito. A advocacia, Vossa Excelência, como voz da cidadania, exerce um papel crucial na defesa dos direitos e na busca pela justiça. Aguardamos, Excelência, com grande expectativa e elevado enriquecimento, o debate jurídico
impulsionarão com certeza a busca por soluções inovadoras e contribuirão também para o aprofundamento do conhecimento em temas tão relevantes e cruciais. Mais uma vez, seja calorosamente bem-vindo ao nosso estado de Roraima. Sua visita é um estímulo poderoso e inspirador para seguirmos firmes e inabaláveis na defesa da justiça, da ética, das prerrogativas, da advocacia e da cidadania, construindo, assim, um futuro mais justo e promissor para todos nós, para toda a sociedade. Muitíssimo obrigada. Agradecemos as palavras da doutora Natália Leitão. Convido neste momento o presidente do Tribunal de Contas do Estado de Roraima, conselheiro Brito Bezerra. Bom dia, senhoras e senhores. Cumprimento com especial deferência Sua Excelência, o ministro Edson Fachin, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, a quem esta sessão solene homenageia. Cumprimento também o presidente do Tribunal de Justiça do Estado, o desembargador Leonardo Cupelo, pela honrosa iniciativa. Saúdo o presidente da Assembleia Legislativa, meu amigo deputado Soldado Sampaio. Saúdo o defensor público-geral, meu amigo Oleno Matos. E estendo minhas saudações às demais autoridades presentes, aos membros da mesa, magistrado, servidores do Judiciário e cidadãos que nos acompanham. É com grande honra que represento o Tribunal de Contas de Roraima neste momento emblemático de reconhecimento à trajetória de um jurista que tem contribuído de maneira exemplar para o fortalecimento do Estado democrático de direito em nosso país. Sua Excelência, ao longo da sua caminhada no mundo jurídico, tem se destacado pela defesa intransigente da Constituição, dos direitos fundamentais e da ética na vida pública. A atuação firme e equilibrada no Supremo Tribunal Federal inspira não apenas os operadores do direito, mas todas as instituições comprometidas com a justiça e com o bem comum. A presença de Vossa Excelência em nosso amado Roraima reafirma este compromisso e fortalece o diálogo entre o Supremo Tribunal Federal, as nossas instituições de Estado e a nossa gente. A honraria que hoje lhe é conferida representa não apenas uma homenagem, mas um gesto de reconhecimento à sua conduta pública, à sua produção jurídica e ao seu compromisso com os valores constitucionais que nos regem. Receba, portanto, Sua Excelência, as homenagens do Tribunal de Contas do Estado de Roraima e o nosso abraço e sincero apreço. Muito obrigado. Você pode falar daí mesmo daqui, né? Agradecemos as palavras do conselheiro Brito Bezerra. Convido neste momento o defensor público-geral, doutor Oleno Matos.
Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, desembargador Leonardo Cupelo, excelentíssimo senhor ministro Fachin, querido ministro Fachin, aqui no nosso estado de Roraima, ministro do STF, pessoa que eu tenho grande admiração e apreço, muito bem-vindo ao nosso estado. Querido amigo, deputado estadual Soldado Sampaio, na pessoa de quem quero cumprimentar os demais integrantes da mesa, conforme nominata já relatada pelo cerimonial. Senhoras e senhores, é com muita honra que recebemos o ministro Fachin no nosso estado de Roraima. Ministro Fachin, que, ao longo da sua trajetória, e principalmente enquanto ministro do STF, tem nos ensinado, enquanto operadores do direito, enquanto brasileiros, o verdadeiro significado de amor à pátria, de defesa da Carta Cidadã e de defesa de todos os cidadãos do nosso país. Não poderia o ministro Fachin vir ao nosso estado e não receber tão justa homenagem que, ora, o tribunal lhe atribui. E quero dizer, ministro Fachin, que nós ansiamos pelo momento em que Vossa Excelência presidirá o nosso excelso tribunal. Não tenho dúvida que o seu conhecimento, a maestria com que o senhor consegue mediar, conciliar, caminhar entre os poderes no bom sentido, faz com que a gente tenha certeza que a sua missão à frente do nosso Supremo Tribunal Federal será marcada por um novo momento em nosso país. Nós precisamos de pessoas como o senhor para que essa dualidade, esse enfrentamento constante entre posições políticas no nosso país diminuam e que nós possamos pensar todos enquanto uma nação única. E eu tenho certeza que o senhor tem a habilidade suficiente para conduzir esse processo. Então, sem mais delongas, só agradecer ao senhor pela sua presença e, desde já, apresentar um novo convite para que Vossa Excelência, tão logo assuma o posto maior no Supremo Tribunal Federal, possa retornar ao nosso estado, né, e numa visita mais tranquila e possa ter tempo de entender Roraima. O nosso querido ministro Flávio Dino, sempre que nos encontramos, ele diz que, ele se refere e fala assim, Oleno, de Roraima, aquele estado que não tem problema nenhum, né? Para não dizer o contrário. Então, nós queremos muito que o senhor tenha esse olhar diferenciado e a sua vinda aqui certamente vai fazer com que o senhor possa entender toda essa equação que a gente vive em Roraima, o problema migratório, a falta de respeito aos direitos dos povos indígenas, a questão do garimpo ilegal. Então, são situações que dizem respeito à nação, que dizem respeito à humanidade, e eu sei que o senhor vai ter um olhar diferenciado para isso. Já tem enquanto ministro, mas certamente terá muito mais enquanto presidente do STF. Parabéns e seja bem-vindo à terra de Macunaíma. Agradecemos as palavras do defensor-geral, doutor Oleno Matos. E, neste momento, eu convido para fazer uso da palavra a Procuradora de Justiça do Ministério Público de Roraima, doutora Rejane Gomes de Azevedo Moura. Neste ato, representando o Procurador-Geral, doutor Fábio Bastos Estica.
Excelentíssimos senhores, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, desembargador Leonardo Cupelo e vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin. Em nome de quem peço vênia para saudar todas as autoridades do dispositivo de honra e as presentes no recinto. Reúne-se nesta data a Corte Judiciária Roraimense, em sessão solene, para a outorga da Medalha do Mérito Judiciário do Estado de Roraima, com a qual se distingue o excelentíssimo vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin. Esta distinção, como estabelece o ato que a instituiu, reconhece as personalidades que, por seus méritos e relevantes serviços, contribuem de forma excepcional para o fortalecimento do Poder Judiciário e, por consequência, para a consolidação da cidadania e a defesa dos direitos fundamentais em nosso país, como é o caso de Vossa Excelência, ministro Fachin. A presente honraria simboliza o valor da magistratura, aquela comprometida com os ideais mais elevados de justiça, e reforça os laços entre aqueles que, em distintas funções, dedicam suas vidas ao aprimoramento do sistema judiciário em benefício da sociedade roraimense, da sociedade brasileira. E é nesse espírito que permito-me lembrar que o Ministério Público e o Poder Judiciário são instituições irmãs, na missão de zelar pela ordem jurídica, pelo respeito à Constituição e pelos direitos do cidadão. Caminhamos juntos na defesa dos princípios que sustentam a democracia, especialmente em tempos desafiadores, em que se faz necessário reafirmar com altivez e coragem o respeito às instituições. Finalizo, senhor ministro, congratulando Vossa Excelência pela homenagem que lhe foi conferida, como expressão do reconhecimento da Corte Roraimense, cujo mister é cumprir sua missão constitucional. Essa grande e generosa tarefa de garantir à sociedade roraimense a efetiva prestação jurisdicional. Parabéns, senhor ministro. Seja muito bem-vindo ao nosso Estado. Muito obrigada. Agradecemos as palavras da Procuradora de Justiça, doutora Regiane Gomes. E, neste momento, eu convido o presidente da Assembleia Legislativa de Roraima, deputado Francisco Sampaio. Bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar o ministro Edson Fachin. Seja bem-vindo ao nosso Estado. Cumprimentar e agradecer o convite do desembargador, presidente do TJ, Leonardo. Obrigado, desembargador. Cumprimentar aqui o governador, que se deu uma saidinha, o governador Antônio Denário, desembargador Mozarito Cavalcante, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Almiro Padilha, vice-presidente do TJ, desembargador Elaine, desembargadora Tânia, desembargador Ricardo Oliveira, desembargador Geso Nascimento, desembargador Luiz Fernando Malé, meu amigo e parceiro de caminhada, defensor público, doutor Oleno. Obrigado, Oleno. Doutora Natália, vice-presidente da Ordem dos Advogados. Brito Bezerra, presidente do Tribunal de Contas. Doutora Rejane, procuradora do Ministério Público. Doutor Philips, representante aqui da Associação dos Magistrados. E o vice-prefeito Marcelo Zentônia, aqui presente também. Cumprimentar, em nome da doutora Lana, os demais magistrados aqui presentes, todos os trabalhadores do direito. E, ministro, estamos felizes com a sua vinda ao nosso Estado. Obrigado, parabenizar o desembargador Cupelo, todo o colegiado do Tribunal de Justiça, e fazer esse convite e conceder essa honraria
mais do que justa e merecedora ao senhor, ao seu trabalho, na defesa da democracia, na defesa dos menos favorecidos. É assim que nós temos essa leitura da sua história na magistratura e também na advocacia. Então, mais do que justa e merecedora essa honra, essa honraria hoje concedida aqui pelo TJ. Então, todo aqui um inscrito, mas eu quero falar de coração para o senhor e para os demais aqui presentes. Roraima é um estado em formação, Roraima é um estado de muita esperança, muita expectativa, formado por uma miscigenação de nordestino, de sulista, de venezuelano, de guianense. Esse é o nosso Roraima, está em processo de formação. Temos nossos problemas, desembargador Almiro, você conhece muito bem, nossos problemas, em especial no respeito, na valorização das minorias, que precisa ser, e aí o TJ tem um papel muito importante. Quando eu falo TJ, todos os magistrados na defesa das minorias. Eu me refiro aos nossos povos indígenas, os macuxi, os aipixanas, e outras etnias, os Yanomamis. Temos também um processo de imigração venezuelana muito forte. Passou por aqui, ministro, algo em torno de 1.100.000 venezuelanos que estiveram aqui ou passaram em algum momento. Isso nos trouxe muitos problemas sociais. Eu estou falando isso como representante do povo. Eu sou oriundo da Casa Legislativa, então a gente fala com o coração, fala representando o povo. Então, são problemas que nós estamos enfrentando. O Judiciário foi muito valente, muito aguerrido aqui nessa defesa das minorias no estado de Roraima. Né? Se tem aqui um posicionamento, e quando eu falo, eu incluo também nessa defesa todos os operadores do direito, nossa Defensoria Pública, OAB, do Ministério Público, mantiveram essa bandeira muito forte e conseguimos, sim, garantia de alguns direitos. Precisamos avançar ainda muito mais, é natural, faz parte do processo. Mas é importante, como falou o meu amigo deputado Aleno, defensor público, o senhor retornando em breve como presidente do STF, nós podemos socializar mais os nossos problemas e não queremos que o senhor saia daqui só com essa impressão que Roraima é uma caixa de problema, não. Nós somos felizes, é um estado em pleno crescimento, esperançoso, um estado que está expandindo, e é nesse sentido que eu quero que saia com essa impressão, em nome do Poder Legislativo, assim como também os demais poderes, instituições. Damos boas-vindas ao senhor, em nome do povo roraimense. Aproveita a nossa estadia. Em algum momento você vai degustar a nossa culinária, um bom tambaqui, uma boa caldeirada, uma boa paçoca com banana, né, doutora? A desembargadora Tânia ali está lembrando o quanto é gostoso a nossa culinária e o nosso povo, tá? Obrigado, sucesso, seja bem-vinda ao estado de Roraima. Admiro a sua história, a sua luta na defesa da democracia e dos menos favorecidos. A justiça, eu entendo que a justiça se constrói, claro, com uma canetada de um magistrado, de um colegiado, uma peça de um advogado, uma representação do Ministério Público, mas a justiça é muito mais ampla do que isso. A justiça é um salário digno, é o emprego, buscar aqueles que menos foram favorecidos, em virtude da decorrência da vida, a gente poder, e aí cabe nós, enquanto homem público, ter isso sempre no coração e sempre na mente e fazer essa defesa dos menos favorecidos. Então, sei que podemos contar com o senhor, a sua história já nos diz isso, e queremos que o senhor saia daqui, um macuxi, como nós chamamos, seja um macuxi. Depois vamos providenciar esse título ao senhor, que leve isso no seu coração. Tá? Um abraço, obrigado a todos. Agradecemos as palavras do deputado Francisco Sampaio, presidente da Assembleia Legislativa. E, neste momento, ouviremos, então, o pronunciamento de Sua Excelência, o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin. Senhoras e senhores, bom dia a todos e a todas. Disse que a melhor forma
de fazer um agradecimento é ser verdadeiro e simples. E na palavra obrigado, nós encontramos etimologicamente a expressão do étimo latino do obligatus, de alguém que, diante de uma homenagem que recebe, sente-se verdadeiramente ligado a que e a quem lhe homenageia. Por isso, no dia de hoje, presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, desembargador Leonardo Cupelo, quero receber esta homenagem e, ao mesmo tempo, dizer que me sinto, desde logo, ligado a esta terra que me acolhe tão generosamente. Aliás, desembargador presidente, senhoras e senhores, autoridades que compõem essa mesa e todos os presentes aqui, se o tratamento continuar generoso assim, vossas excelências correm o risco de eu voltar. Quero registrar inicialmente meu sincero agradecimento pela voz e pela canção ancestral Macuxi, que aqui ouvimos e tocou nosso coração. Quero registrar o agradecimento que trago em nome pessoal, mas também do Supremo Tribunal Federal, aos poderes constituídos desse Estado, ao Poder Judiciário, ao Poder Legislativo, ao Poder Executivo, aqui presentes, às funções essenciais da Justiça, que aqui se fazem presentes, o Ministério Público, a briosa Ordem dos Advogados do Brasil, a imprescindível Defensoria Pública aqui do Estado de Roraima e também da importante Corte de Contas, que integra o sistema de apreciação da probidade e integridade dos gestores públicos desse Estado. Eu estou, obviamente, muito agradecido por aqui estar, agradeço todas as autoridades já nominadas e recebo, portanto, esta homenagem como uma deferência que o Poder Judiciário do Estado de Rondônia faz ao sistema de justiça do Brasil. E aproveito o ensejo para aos colegas magistrados aqui presentes, desembargadores, magistrados do Estado de Rondônia, fazer uma reflexão a propósito de duas mensagens de Roraima. Eu venho de Porto Velho e ainda estou com a imagem de Rondônia, portanto, de Roraima. Aliás, me chama a atenção que no trecho do hino de Roraima, e agora também vi o senhor presidente do Tribunal de Contas se referir a Roraima no masculino, portanto, do Roraima. E portanto, guardo aqui, já no meu coração, essa homenagem que recebo em Boa Vista e que recebo vincado por duas mensagens recentes que guardo comigo de modo muito especial. A primeira delas, e peço licença para mencionar, diz respeito a uma das primeiras palavras que o Papa Leão XIV pronunciou, que foi paz. E interpreto esta mensagem como um apelo a todo o sistema de justiça, e em especial as 27 unidades da Federação do Brasil, e todas elas, desde os tribunais de grande porte a tribunais que quantitativamente podem não ser de grande porte, mas são em matéria de selo de qualidade e excelência, como é o Egrégio Tribunal de Justiça desse Estado de Roraima. Esta mensagem de paz se converte numa interpelação para que todos nós nos dediquemos à solução pacífica dos conflitos. O direito e o sistema de justiça devem se alimentar de soluções,
e alimentar-se de soluções significa sonhar com a cabeça mirando as nuvens, mas manter os pés no chão, manter os pés vincados à própria realidade. E essa mensagem de paz associo a uma outra, também daquele que nos deixou recentemente, o Papa Francisco, e que dizia, Dr. Oleno, do cuidado com a casa comum. E a casa comum, em sentido amplo, é o planeta que nós habitamos. Mas, num outro sentido, que a este se adiciona, a casa comum também é a casa da justiça. Justiça que deve ser sinônimo de confiança, de fidúcia. Justiça que deve ser sinônimo de estabilidade, previsibilidade e de coerência e de integridade. Portanto, cuidar da casa comum significa, em meu modo de ver, cuidar dos 3 pilares que sustentam quer o Estado, quer a sociedade. Os pilares que sustentam o Estado são a ordem jurídica. Eis que não há Estado devidamente organizado sem uma ordem jurídica. Portanto, em primeiro lugar, o primeiro pilar de sustentação do Estado é o direito, a ordem jurídica. Em segundo lugar, a observância da legalidade constitucional do Estado de Direito. Portanto, observar a legalidade significa que nenhum de nós, magistrados, membros do Ministério Público, defensores, advogados, integrantes de cortes de contas, servidores da justiça, servidoras, nenhum de nós tem uma lei ou tem uma Constituição para chamar de sua. A legalidade constitucional há de ser a mesma para todos. E é esse sentido que está no segundo pilar que fundamenta a compreensão de Estado. Portanto, a ordem jurídica, o respeito à legalidade e, em terceiro lugar, a segurança jurídica. É fundamental que nós, tais como somos, pais, ou no meu caso, já com certo destelhamento capilar superior que mostra um pouco a minha idade, avós, nós todos sabemos que educamos mais pelos comportamentos do que pelas palavras. E é o comportamento que gera segurança jurídica. Um pai, uma mãe, ao educar verdadeiramente o seu filho, educa pelo comportamento e não apenas pelo discurso, se o discurso for incoerente com a conduta concreta. Por isso, gerar segurança nas relações pessoais e familiares também demanda que nosso ambiente profissional, o nosso ambiente do cotidiano, especialmente nós que somos juízes num mundo complexo, controverso e plural como vivemos, devemos também gerar, por nossos comportamentos, segurança jurídica. Esses 3 pilares do Estado se associam aos 3 pilares da sociedade, quais sejam liberdade, justiça e fraternidade. Nós não devemos nos esquecer que há quase 37 anos atrás, este país reuniu-se para fundar um novo contrato social da República e do Estado de Direito Democrático, e que se chama Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 5 de outubro de 1988. E esta Constituição estabeleceu já no seu artigo 3º, que explicitou a enunciação do preâmbulo, dizendo que era um dever nosso, das gerações presentes e das gerações futuras, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Esse é um dever de casa que nós ainda temos que adimplir. Mas eu estou convencido que esses 3 pilares, liberdade, justiça e solidariedade, podem contar com a nossa dedicação, com o nosso empenho e com a realização de um conjunto de deveres básicos. É fundamental ter direitos, é fundamental efetivar os direitos humanos e, por via de consequência, os direitos fundamentais.
mas também é fundamental que cumpramos os nossos deveres. A ética do cumprimento dos deveres, ela é simétrica à ética da reivindicação dos direitos. Por isso, um Estado que obedeça à ordem jurídica, à legalidade constitucional e à segurança jurídica, e uma sociedade que se dedique, que se esforce para ser livre, justa e solidária, certamente será uma sociedade que vai atender ao chamado contemporâneo de nós fazermos mais e melhor do que aquilo que temos feito para o nosso país. Há 10 anos atrás, desembargador Leonardo Cupelo, presidente da Assembleia Legislativa, autoridades aqui presentes, deixei a vida que exercia a atividade profissional no magistério, na advocacia, entre outros afazeres, e decidi acolher o convite para ingressar como magistrado constitucional no Supremo Tribunal Federal. Recebi como uma missão a ser devotada a esses pilares que acabo aqui de mencionar. Ciente de que se a Constituição abre possibilidades, ela também se traduz em limites. E isto significa que para todos nós, cotidianamente, temos uma missão a desenvolver. Uma missão que compreende a gratidão, mas também compreende a independência e a imparcialidade do Poder Judiciário. Para um magistrado, gratidão não é contraprestação. Para um magistrado, o primado da legalidade constitucional é, na verdade, a primeira e a última expressão da sua vivência cotidiana. Por isso, no dia de hoje, ao mesmo tempo em que agradeço a homenagem que aqui me defere, também faço esta breve reflexão para dizer da minha alegria de aqui estar e cumprir com um defeito que até este momento era irreparável no meu currículo, que a senhora mestre de cerimônias fez uma referência a alguns dados pessoais, mas faltava ali acrescentar: conheceu Roraima e esteve em Boa Vista. A partir de hoje, certamente, esta falha estará parcialmente cumprida, porque eu espero estar à altura da homenagem que aqui o Tribunal de Justiça me concede. E espero, obviamente, estar à altura também das missões que nos esperam. Nós sempre temos à nossa frente um olhar de esperança, um olhar realista. Os problemas que vivenciamos não são pequenos, mas nós também não devemos nos apequenar. Nós, seres humanos, temos um imenso desafio de merecermos a humanidade que nos é destinada, ou pela graça da transcendência, para quem acredita, ou mesmo pela condição humana terrena que deve nos fazer merecedores do verdadeiro sentido da humanidade. E por uma via ou por outra, nós precisamos desempenhar os nossos afazeres com serenidade, com prudência, com retidão. Fazer o básico tornou-se algo fundamental no Brasil de hoje. Fazer o básico é cumprir a Constituição, é deixar a política o que é da política, ao direito o que é do direito, e cada um realizar as suas funções essenciais. Nós todos temos o dever de atuar para tornar a Constituição efetiva, para respeitar a Constituição e para respeitar as instituições. Sem instituições fortes, sem um Estado de direito democrático, nós vamos certamente assistir ainda mais uma diluição do sentido de autoridade do direito. Nós vamos ainda mais, quem sabe, vivenciar o que alguém já chamou de babelização jurisprudencial. Por isso é preciso segurança jurídica, por isso é preciso estabilidade. E não devemos, contra esses vírus, deixar de nos vacinar.
contra as oscilações jurisprudenciais, a correta prestação de contas. Nós, juízes, somos autônomos e independentes para decidir, mas nós, juízes, temos o dever de dizer publicamente como decidimos, por que decidimos e qual é a nossa respectiva fundamentação. Por isso, creio muito que estamos no caminho em que essas circunstâncias, por certo, nos guiarão. Chegar a Boa Vista pode ser um pouco distante para quem vem ou do centro do país, ou como eu, paranaense, nascido no Rio Grande do Sul. Mas aqui eu gostaria de lembrar um capítulo de um livro de um rabino que se chama Newton Bonder. E num livro sobre a alma que ele escreveu, tem um capítulo que se chama O Longo Caminho Curto e o Curto Caminho Longo. Nessa metáfora, ele imagina um viajante, um caminhante, que se aproxima de uma encruzilhada e fica em dúvida sobre saber qual era o melhor caminho para chegar à cidade. E nessa encruzilhada há uma criança, e ele pergunta a essa criança, qual é o melhor caminho para chegar à cidade? E a criança, que na sua inocência muitas vezes tem a sabedoria que na idade provecta nós sequer alcançamos, a criança a ele pergunta, você quer ir pelo longo caminho curto ou pelo curto caminho longo? Ele ouviu a palavra longo e curto e decidiu ir pelo caminho curto. E embrenhou-se por uma das vias. Passado alguns dias, ele não chegava à cidade e, um pouco enraivecido, voltou e lá estava a criança novamente. E ele disse, a sua resposta que me perguntava, e embutida na pergunta havia uma resposta, esse era o caminho curto. Ao que a criança disse, esse era o caminho curto, mas longo. O caminho longo é, na verdade, o caminho curto. Portanto, as distâncias físicas não equivalem às proximidades afetivas, não equivalem à dimensão qualitativa dos relacionamentos. Por isso, aqui, bastante próximo hoje, agradeço a homenagem, espero, como disse e repito, estar à altura da homenagem que recebo, espero também converter em comportamento concreto as duas mensagens de paz que antes me referi. E estou seguro que aqui em Roraima, o Tribunal de Justiça, o sistema de justiça de Roraima tem muito a dizer ao Brasil e o Brasil tem muito a aprender com Roraima. Muito obrigado. Agradecemos as palavras de Sua Excelência, o ministro Edson Fachin. E, neste momento, ouviremos para o seu pronunciamento o presidente do Tribunal de Justiça de Roraima, desembargador Leonardo Cupelo. Obrigado. Bom dia a todas e a todos. Nesse momento de regozijo, um momento ímpar que o nosso tribunal, que o nosso egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Roraima está vivenciando. Do nosso Estado de Roraima, da nossa sociedade roraimense. É um momento histórico, como todos nós sabemos.
antes de fazer a nominata, em que, como se sabe, meu estilo é uma homenagem a cada um, eu faço uma homenagem a cada um dos presentes, a cada um dos membros da mesa. Tem um estilo próprio. Então, para mim, com muita emoção, poder estar aqui presidindo a Igreja Corte de Justiça e que, ao fazer o convite ao eminente vice-presidente do Egresso Supremo Tribunal Federal, ministro Écio Fachin, quando eu estive em Brasília, convidando Sua Excelência, eu imaginei, será que ele vai vir? Será que ele vai dar esta honra ao nosso estado de Roraima? Ele, com a grandeza de sempre, com a humildade de sempre, me disse: olha, quando eu chegar em Roraima, eu estarei à sua disposição. Não, eu sempre estarei à sua disposição, eminente vice-presidente, eminente ministro, por tudo que o senhor representa para a nossa justiça do nosso país. Então, muito obrigado por ter aceito esse convite. Eminente governador do estado de Roraima, Antônio Dinário, já vendo ele aqui, para nós é uma felicidade vê-lo. Nós que nos conhecemos há tantos e tantos anos, há mais de 30 anos, com certeza. E uma homenagem estendendo todos os secretários de Estado, enfim. Todo o corpo de servidores do Poder Executivo. Cumprimentando o nosso querido presidente da Assembleia Legislativa de Roraima, deputado Francisco Sampaio, também as nossas profundas homenagens, Vossa Excelência, sempre nos recebeu tão bem na Casa Legislativa. Para mim, uma honra de Vossa Excelência estar presente, estender os cumprimentos aos demais deputados estaduais. Eminente e querido amigo de longa data, nosso querido presidente do Egresso Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Mozarido Cavalcante, para nós é uma honra vê-lo aqui, prestigiando esse momento histórico. Muito obrigado, estendendo os cumprimentos aos demais juízes da Corte Eleitoral, servidores do Egresso Tribunal Regional Eleitoral de Roraima. Eminente e querido amigo, vice-presidente do Egresso Tribunal de Justiça de Roraima, desembargador Miro Padilha, para nós sempre uma honra vê-lo aqui. Vossa Excelência é um modelo para todos nós do Judiciário. Estamos tentando segui-lo. Suas orientações, sua vivência, para nós é muito importante, na nossa gestão, estar ao seu lado. Eminente e querida desembargadora Elane Bianchi, a nossa querida ouvidora-geral de Justiça, para nós é uma honra, nós que tomamos posse, sempre digo, né, juntos, em 1993, no dia 30 de novembro, fora engano. Para nós é uma honra vê-la e também ao nosso lado na nossa gestão. Muito obrigado por tudo que tem feito à frente da ouvidoria. Eminente e querida, eminente primeira desembargadora do nosso Estado de Roraima, do nosso Tribunal de Justiça, desembargadora Tânia Vasconcelos. Eminente desembargadora, nossa querida, de tantos e tantos anos, também do nosso primeiro concurso. Enfim, nossa homenagem, parabéns pelos trabalhos perpetrados junto à nossa Escola Judicial de Roraima. Meus parabéns. Eminente desembargador, nosso decano, eminente desembargador Ricardo Oliveira, que
que está aqui presente. Uma honra sempre estar junto de Vossa Excelência. Vossa Excelência é um profissional de escola. De tantos e tantos anos, nem vou falar quantos, no Tribunal Egrégio, Tribunal de Justiça. Sempre é um aprendizado com Vossa Excelência. Muito obrigado. Eminente desembargador, Tribunal de Justiça, desembargador Jesus Nascimento, também nossas profundas homenagens a Vossa Excelência. Eminente juiz convocado, mas, como eu sempre falo, nosso desembargador de fato, de alguns anos já se encontra no nosso egrégio tribunal, nosso conterrâneo. Sabe que eu já digo que eu tenho dupla naturalidade. Sou carioca e gaúcho, mas isso é uma outra história. Enfim, então, como se possível fosse. Mas, enfim, nossos profundos agradecimentos, parabéns pelo trabalho junto à Câmara Criminal e outras unidades do nosso Tribunal de Justiça. Nossa querida e eminente Procuradora de Justiça do Ministério Público de Roraima, nossa querida amiga, doutora Rejane Gomes de Azevedo Moura, como eu já disse, querida amiga, nossas homenagens, parabéns para o Ministério Público, nosso querido amigo titular da Procuradoria-Geral, Fábio Bastistica, pela qual estendo os cumprimentos a todos os procuradores de justiça presentes ou nos assistindo no YouTube ou em outras redes sociais, e também os demais membros do Ministério Público Estadual e demais servidores. Cumprimentando o defensor público-geral, nosso querido amigo doutor Oreno Matos, que está aqui presente, um orador de escola, como eu sempre falo. Parabéns, Vossa Excelência, pela frente da Defensoria Geral e que tem demonstrado todo o seu valor. Eminente presidente do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Roraima, conselheiro Brito Bezerra, que está... Nossas profundas homenagens a Vossa Excelência, ao nosso Egrégio Tribunal de Contas, como falei, os demais cumprimentos e homenagens aos demais conselheiros do Tribunal de Contas, servidores, enfim. Nossa querida vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Roraima, doutora Natália Leitão, nossas homenagens, uma oradora também de enorme experiência, uma advogada excepcional. Para nós é uma honra sempre ouvi-la. Parabéns. Estender os cumprimentos dos demais advogados, o presidente Edinaldo Gomes Vidal, enfim, a todos da instituição. Nosso vice-prefeito de Boa Vista, doutor Marcelo Zeitone, nossas homenagens, também a todos da Prefeitura, servidores, secretários municipais aqui presentes, etc. Muito obrigado pela sua representatividade. Está aqui presente. Nós, da Associação dos Magistrados de Roraima, juiz de direito, doutor Philips Barbier, nossas profundas homenagens aos nossos juízes que estão aqui. Para nós é uma honra vê-los aqui, prestigiando esse evento ímpar, que é histórico, como eu disse anteriormente. Temos muito que aprender aqui com o nosso emérito ministro, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin. E essa é uma oportunidade. Estamos aqui para prestigiá-lo. Muito obrigado, nossos queridos da associação. Eu espero ter homenageado a todos da mesa e também cumprimentando a minha gestão, a nossa querida juíza auxiliar, Lana Leitão, né? Que é uma honra sempre estar a senhora ao nosso lado para podermos cumprir nossa missão, como eu sempre digo. Muito obrigado.
os nossos secretários, sempre falo, doutor Hermenegildo Dávila, estender os cumprimentos aos demais secretários, que têm sido tão importantes, e ontem eu agradeço até publicamente, ontem recebi uma homenagem dos 100 dias da nossa gestão, por parte dos nossos servidores, dos secretários. Fico muito feliz por estar junto com todos da nossa equipe, para que possamos cumprir a nossa missão constitucional do nosso Estado de Roraima. Muito obrigado a todas e a todos. Estudantes que estejam, porventura, aqui das universidades, demais autoridades, me perdoem sempre se eu não foi com nossa intenção de não nominar. São tantas autoridades, amigas, amigos, tantas pessoas que nós sempre admiramos. Então, é tão importante esse momento estar conosco, saudando o eminente ministro Edson Fachin. Muito bem. Na presente data histórica, perante o nosso egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, pelo qual este se concentra o seu sentido próprio de sua existência. Na promoção plena da realização da justiça, de acentuado valor e destaque, a nossa Corte outorga ao emérito ministro, vice-presidente do egrégio Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, a medalha de honra ao mérito e o respectivo diploma, conferindo assim o nosso mais expressivo galardão à sua excelência, que representa um dos mais expoentes magistrados da nossa magistratura nacional. Além de relevo de sua trajetória profissional, onde se concentra um perfil voltado ao avanço do direito em todo o seu alcance, bem como pela primazia, com altivez, o exercício dos seus valores morais inestimáveis. É nessa grandeza de atuação da justiça que ora estamos exercendo neste evento ímpar. Lembro da visão de Thomas Hobbes, ao distinguir justiça das pessoas e das ações. Com relação às ações, justo significa exatamente o que é feito com o direito. E quando se aplica a pessoas, ser justo significa o mesmo que deleitar-se em agir com justiça, estudar como praticar justiça. No presente momento, diante desse pensamento, podemos asseverar com exatidão que estamos praticando uma ação justa pelas pessoas justas que compõem o nosso tribunal, pois o homenageado tem o prestígio e merecimento e, portanto, no sentido de enaltecer os maiores encômios à sua excelência. Enfim, justiça, na visão bíblica, é um atributo de Deus, uma qualidade inerente a Ele, que se manifesta em sua ação e julgamento. Dessa forma, é o que estamos fazendo em seu nome. Muito obrigado. Agradecemos as palavras do excelentíssimo presidente do Tribunal de Justiça de Roraima, desembargador Leonardo Cupelo. Na ocasião, celebramos esta solenidade com mais uma apresentação do coral para encerrar nesta manhã. Registro e agradeço o retorno do excelentíssimo governador do Estado de Roraima, Antônio Denário, que nos prestigia neste momento, e o Grupo Música Sem Fronteiras fará, neste momento, o grande finale em homenagem ao excelentíssimo ministro do STF, senhor Edson Fachin.
Dari kukanarumu, konope molewano pangani. Apresentação do coral Música Sem Fronteira. Selamos e encerramos esta solenidade. Recebam os aplausos da nossa plateia. Muito obrigada. Encerramos neste momento a transmissão ao vivo pelo YouTube, agradecendo a todos os presentes que nos assistem também de maneira virtual.